Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCR S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Waldo Pérez, CFO e diretor de Relações com Investidores. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de informar que estão comigo aqui na conferência a Flávia Godoy, que é a nossa superintendente de RI, Douglas Ribeiro, Natália Fialho e Kaique Moraes, também de nossa equipe de Relações com Investidores. Quero aproveitar para anunciar que o Marcos Macedo, que esteve à frente da área de RI da CCR por 12 anos, agora assume um novo desafio como CFO da Aeris, que é a nossa operação aeroportuária na Costa Rica. Agradecemos ao Marcos pelo excelente trabalho realizado e desejamos a ele muito sucesso na nova posição. Antes de mais nada, gostaria de dizer que o ano de 2021 ainda está sendo afetado pela pandemia, sobretudo pelo agravamento dos impactos que observamos nos últimos meses no país. Contudo, observamos uma recuperação na movimentação de nossas concessões. No comunicado ao mercado divulgado recentemente, no período compreendido entre os dias 23 de abril e 29 de abril de 2021, apresentamos uma ligeira queda de 0,7% na movimentação das rodovias, comparado ao mesmo período do ano de 2019, período este pré-pandemia. Vale ressaltar que, apesar dos impactos da pandemia, a companhia continua implementando a sua estratégia de crescimento qualificado. Tivemos recentemente duas importantes e estratégicas conquistas de novos negócios, além de significativos avanços em temas de fundamental relevância para nós. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esses temas e fazer algumas considerações sobre eles. Como destaque, assinamos dois importantes aditivos, o número 6 e 7 na Via 4. De forma resumida, o termo aditivo número 6 estabeleceu o valor do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão no montante de aproximadamente R$705 milhões na database março de 2020, em razão do atraso na conclusão das obras da fase 1 da concessão e no seccionamento de linhas intermunicipais geridas pela MTU, e o reequilíbrio será implementado mediante a revisão na tarifa de remuneração da Via 4, no período entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2037. Já o termo aditivo número 7 fixou o novo valor mensalmente devido pelo poder concedente à Via 4, a título de compensação de atraso da fase 2. Importante mencionar que recebemos no caixa, no mês de abril, o valor de R$91,6 milhões, relativos à somatória dos valores já devidos pelo poder concedente,
a título de compensação de atraso da fase 2 relacionado às estações Morumbi e Vila Sônia. Além disso, gostaria de ressaltar que esse ano já ocorreram diversos leilões estaduais e federais sobre os quais estávamos analisando há bastante tempo e, como resultado desse processo preparatório muito bem estruturado, fomos vitoriosos em 3 deles. A partir do ano que vem, já começaremos a ver os efeitos positivos em nosso resultado. A primeira vitória ocorreu na 6ª rodada de aeroportos, cujo leilão ocorreu em abril, e como mencionei, a CCR ofertou o melhor lance e foi vencedora dos blocos Sul e Central, que compõem 15 aeroportos no total. As razões para interesse nesses ativos são várias, e gostaria de mencionar que, primeiro, com essa conquista, possibilitamos o fortalecimento da presença nacional da CCR no segmento aeroportuário. Agora, com 16 aeroportos sob nossa gestão, no Brasil, somos o maior operador de aeroportos no país e com quase 23 milhões de passageiros database 2019, o segundo maior operador em número de passageiros. Com esse ganho, há um ganho de massa crítica para capturar sinergias, pois agora seremos operadores de uma grande rede de aeroportos. E esse feito nos permite um melhor posicionamento competitivo para capturar oportunidades futuras no setor. Ainda em abril, ocorreu o leilão das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da CPTM. E, novamente, fomos vitoriosos. Gostaria de destacar que a vitória da CCR na licitação é consistente com a execução do plano estratégico da companhia, focado no estudo de projetos selecionados de acordo com a sua adequação estratégica e a atividade financeira requerida. Esta vitória, em particular, reflete a nossa competência e vantagem competitiva em mobilidade urbana, especialmente em São Paulo, onde já temos forte presença e atuação. Todos esses pontos que mencionei nos deixaram muito felizes e satisfeitos, sobretudo por terem sido obtidos através de muita preparação, disciplina e com o apoio de uma equipe extremamente competente e engajada. E isso nos deixa ainda mais confiantes para aproveitar as próximas oportunidades de crescimento que ainda estão por vir, sobre as quais falarei um pouco agora. Merece destaque o extenso pipeline que vemos pela frente e reforço que teremos oportunidades para todos os segmentos nos quais atuamos. Somente em rodovias, estamos em curso os processos de licitação ou relicitação de ativos que somam aproximadamente 30 mil quilômetros de extensão, seja no âmbito federal ou programas estaduais. Esses projetos representam cerca de 140 bilhões de reais em investimentos para o Brasil, segundo o BNDES. Há diversos projetos que poderão ocorrer ainda esse ano. Cito apenas como destaque BR-163, BR-381, Rodoanel BH, Litoral Paulista, Dutra, entre outros. Adicionalmente, em aeroportos, se espera a 7ª rodada prevista para o ano que vem. Todas essas oportunidades corroboram nossa visão otimista em relação às boas perspectivas que vislumbramos para a CCR e também para o Brasil, conforme já havia comentado em outros momentos. Antes de falarmos especificamente sobre os resultados do primeiro trimestre desse ano, gostaria de falar brevemente sobre a alavancagem da CCR medida pelo índice dívida líquida sobre EBITDA. Apesar do cenário desafiador, conservamos uma robusta posição de caixa e apresentamos a alavancagem de 2,4 vezes, mesmo o patamar observado no início do ano passado e abaixo do que foi apresentado no quarto TRI de 2020, que ficou em 2,9 vezes. Consideramos esse nível bastante adequado para a manutenção e o forte crescimento da companhia. Mesmo após a conquista dos novos negócios, ainda vemos nosso endividamento em níveis muito saudáveis e reforço que, de acordo com a nossa política financeira, temos
amplo espaço para superar nosso índice de alavancagem máxima de 3,5 vezes, contanto que tenhamos um plano de readequação do índice dentro de um prazo de 24 meses, período esse que consideramos suficiente para readequar a alavancagem do grupo, caso isso seja necessário. É importante reforçar que a CCR possui ampla oferta de crédito, seja no mercado bancário ou de capitais nacional e internacional. Gostaria de concluir dizendo que estamos cientes de que os desafios da pandemia podem continuar a impactar nossos negócios até que o cenário esteja mais estável. Contudo, estamos realmente muito satisfeitos com os avanços obtidos em relação aos aditivos realizados nos últimos meses e, sobretudo, com as vitórias recentes que tivemos. Continuaremos atuando de forma diligente, focada na disciplina de capital e promovendo a ampliação sustentável do portfólio da companhia, de forma a gerar cada vez mais valor para nossos acionistas e stakeholders. Essas são as principais mensagens que fiz questão de dividir com vocês antes de falarmos sobre os resultados do trimestre. No primeiro trimestre de 2021, vimos que nosso tráfego nas rodovias continua apresentando resultados que demonstram resiliência e tendência de melhora em relação ao mesmo período do ano de 2020, em função do agravamento da pandemia observado no início desse ano, como temos podido observar nos comunicados semanais que divulgamos sobre a movimentação. Os níveis de passageiros em mobilidade urbana e aeroportos tiveram quedas em relação ao ano anterior, embora também tenham apresentado tendência de recuperação. Esses efeitos ocorreram principalmente em função das medidas mais rígidas e restritivas impostas pelas autoridades em função da pandemia. Agora vou passar a palavra para a Flávia Godoy, que vai apresentar com mais detalhes os resultados do primeiro trimestre de 2021. Obrigada, Valdo. Bom dia a todos. Gostaríamos de destacar os principais números IFRS do primeiro trimestre de 2021. Lembrando que para os números mesma base, excluímos novos projetos e ativos nos quais houve alteração de participação por parte da companhia, conforme detalhamos no release de resultados. Começando com os destaques do trimestre, ressaltamos o tráfego de veículos, que apresentou crescimento de 1,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Excluindo-se a concessionária ViaSul, o decréscimo foi de apenas 0,1%. Esse desempenho de tráfego foi resultado da queda de 9,3% nos veículos leves em relação ao mesmo período do ano anterior e ao crescimento de 7,6% no tráfego de veículos pesados em relação ao mesmo período do ano passado. Ao fim de nosso release de resultados, colocamos um gráfico no qual é possível observar que, apesar do impacto causado pela pandemia, estamos em clara trajetória de recuperação em relação ao início da pandemia, seja em rodovias ou nos demais negócios da companhia. Com isso, a receita líquida ajustada à mesma base, sem o efeito do aditivo da Via 4, alcançou 2,3 bilhões no primeiro trimestre de 2021, representando um decréscimo de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado mesma base apresentou redução de 6,7%. Já a margem EBITDA ajustada à mesma base foi de 59,5%, decréscimo de 1,9 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2020. Apesar de ser um trimestre ainda impactado pelos efeitos da pandemia, esses são resultados que demonstram o esforço da CCR para controlar os custos e manter a eficiência operacional em um negócio com custos majoritariamente fixos
em um ambiente de pandemia que impactou bastante diversas unidades de negócio. Detalhando um pouco mais os custos totais, verificamos que os custos, mesmo à base, registraram aumento de 0,8%. Esse aumento se deve principalmente ao impacto de maiores custos de depreciação e amortização, devido à proximidade do final dos contratos de concessão da Rodonorte e Nova Dutra, que apesar de não terem efeito caixa, impactaram o lucro líquido do período. Os custos caixa totais, mesmo à base, apresentaram aumento de apenas 1%. Já os das empresas brasileiras apresentaram um aumento de 3,8%, ambos abaixo da inflação apurada no período, demonstrando novamente nossos esforços e disciplina em contenção de custos. Para maiores detalhes, favor consultar a seção de custos de nosso release de resultados. O lucro líquido, mesmo à base, foi de 126 milhões no primeiro trimestre de 2021. Apresentou queda de 56,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o lucro líquido foi de 688,9 milhões no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 137,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em função do efeito do reconhecimento do aditivo da Via 4. A queda observada no lucro líquido, mesmo à base, reflete basicamente o efeito da maior depreciação e amortização devido à proximidade do final do contrato de concessão da Rodonorte, que no primeiro trimestre de 2001 foi de 208 milhões de reais. Com relação ao endividamento líquido, atingimos 13,6 bilhões no primeiro trimestre de 2021, representando reduções de 1,8% e de 0,3% nas comparações com o primeiro trimestre de 2020 e com o quarto trimestre de 2020, respectivamente. A alavancagem da companhia, medida pelo índice dívida líquida EBITDA ajustado, apresentou redução na comparação com o quarto trimestre de 2020, atingindo 2,4 vezes no primeiro trimestre de 2021, refletindo o reconhecimento do aditivo da Via 4 e também a eficiente gestão financeira do grupo. Esta condição reflete uma situação confortável para seguir com a nossa estratégia de crescimento qualificado e de disciplina financeira, conforme o Valdo já comentou anteriormente. Gostaria de finalizar destacando que, ao analisarmos os resultados da companhia, notamos que, apesar do grande impacto trazido pelo agravamento da pandemia neste período, além das medidas mais rígidas de restrições de circulação e isolamento social impostas pelas autoridades, que consequentemente impactaram nossos resultados, a empresa vem conseguindo entregar resultados sólidos, como pode-se perceber pela análise completa do release de resultados. Abrimos agora para perguntas e respostas. Operadora, por favor, prossiga. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizuzaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia. Primeiro, parabéns, Marcos Macedo, pelo trabalho na área de RI, sucesso no novo desafio. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à alavancagem do grupo. Como o Valdo mencionou, vocês conseguiram adicionar 2 blocos de aeroportos, mais a linha da CPTM. Como que a gente pode esperar de alavancagem para o grupo no final de 2021? E a segunda pergunta é sobre reequilíbrios em São Paulo. Agora no começo do ano, vocês fecharam o acordo, o equilíbrio para a Via 4,
A gente viu o reequilíbrio da Ecorodovias. Se vocês puderem atualizar a gente sobre a negociação com relação às rodovias de São Paulo. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Vitor, pelas perguntas. Acho que com relação à alavancagem, né, como coloquei, nós estamos com um nível de alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA de 2,4 vezes, o que é um patamar bastante saudável. Nós sim ainda temos que contratar um empréstimo ponte para as operações as quais devemos estar fazendo desembolsos na data de assinatura dos contratos. E o EBITDA que virá dessas operações começará a incidir a partir de janeiro de 2022. Então, essa é a nossa perspectiva. Ainda assim, estaremos com níveis de alavancagem, na nossa visão, bastante adequados para a busca de novas oportunidades. E nós não damos guidance de projeções em relação a qualquer índice financeiro. Em relação aos equilíbrios de São Paulo, as conversas continuam muito ativas. O Poder Concedente e a CCR vêm num diálogo extremamente construtivo. Estamos progredindo cada vez mais e esperamos e almejamos muito em breve poder ter uma concretização dessas negociações. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Stephen Trent, de Citigroup. Congrats, Flavia, and best wishes to my friend Marcos in Costa Rica. I wanted to ask, if I may, when you guys think about the opportunities in the airports, I had thought you previously didn't sound so excited, stating foreign competition could be intense, but you did very well in the recent auctions. Going forward, do you see perhaps less foreign interest because maybe these are more local assets as opposed to global assets? Obrigado, Steve, por sua pergunta. Aeroportos, mobilidade urbana e rodovias são segmentos onde nós atuamos e são estratégicos e core para o nosso negócio. Nós vínhamos nos preparando há mais de 2 anos para a 6ª rodada. Fizemos um trabalho muito profundo. Fizemos uma diligência até antes da pandemia, onde visitamos cada um dos aeroportos. Então, temos um estudo de caso e projeções e uma visão do negócio bastante solidificada. Estamos muito confiantes com o sucesso que nós vamos ter para frente aí com a operação de aeroportos. Haverá sim a 7ª rodada. Acreditamos que agora que temos uma rede de aeroportos no Brasil, onde somos o 2º maior operador com número de aeroportos, o primeiro, aliás, número de aeroportos e 2º número de passageiros, que estaremos bastante bem posicionados para a 7ª rodada de aeroportos, que agregaria ainda mais escala e sinergia ao nosso portfólio. Imaginamos que a competição dependerá muito da evolução da pandemia a nível global, então teremos que ver como isso ocorre. And just one follow-up, if I may. When you think about airport opportunities outside of Brazil, you have several assets. You just sent Marcos to Costa Rica. Could this possibly mean CCR looks at installations in the Caribbean or elsewhere in the Americas? Thank you.
Em aeroportos, vital ter escala e sinergia operacional. Nós vimos focando cada vez mais em operar todas essas unidades, sejam elas no Brasil ou fora do Brasil, como um negócio único, para extrair sinergias, sejam elas com as linhas aéreas, sejam elas com os lojistas, ou operacionais, ou até de CAPEX. Nosso foco, prioritariamente, é Brasil, porque a quantidade de oportunidades de investimento no Brasil é extremamente relevante. Dito isso, sim, nós somos um operador de aeroportos na América Latina e se houverem oportunidades que acharmos interessantes, as mesmas serão analisadas e iremos adiante ou não, dependendo da relação risco-retorno e do nosso interesse na oportunidade em si. Okay, thank you very much. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Bom dia, Flávia, Valdo, obrigado pelo call, pelas perguntas. O primeiro tema que eu queria discutir com vocês é firepower, quer dizer, quanto espaço no balanço vocês têm para alocação de capital futuro, um pouco em vista também a questão da alavancagem. Então, quer dizer, vocês já têm compromissos futuros, né, em função dos 2 leilões vencidos, tanto em mobilidade urbana quanto em aeroportos. E aí, um outro tema que eu queria colocar nessa discussão é o reequilíbrio de São Paulo. Em vista, o reequilíbrio já foi anunciado para outra das concessionárias, quer dizer, e vocês também teriam que usar uma parte do espaço do balanço para fazer um pagamento upfront ao governo, né? Então já teria, no ponto assim, já teria do balanço essas alocações comprometidas. E aí você tem, provavelmente já no início do segundo semestre, um leilão grande, importante da Nova Dutra. Então, queria entender primeiro se vocês, como é que vocês enxergam esse balanço esse espaço no balanço para Firepower e talvez ainda especificamente no leilão da Nova Dutra, se vocês têm preocupação com a agressividade do bid da 153, né? Quer dizer, se isso tem algum read-through na tua visão para o leilão de Nova Dutra. Se me permitir mais um tema, eu queria também entender nessa lógica de alocação de capital no horizonte mais longo. Quer dizer, entendo que curtíssimo prazo vocês já bidaram nessas 2 oportunidades de aeroportos e mobilidade urbana e que agora tem oportunidades de toll roads, né? Mas num prazo mais longo, para frente, como que você imagina a alocação de capital da CCR entre esses diferentes segmentos? E eventualmente faz sentido entrar em outro, como já discutimos de saneamento. Se puder responder comentando sobre retornos, se você, em particular, né, se você acha que as oportunidades que se apresentarem em aeroportos e mobilidade urbana ofereceram retornos maiores, talvez do que o leilão que a gente teve de toll roads. Eram esses temas. Obrigado. Obrigado, Regis. Em relação acho que firepower, né, que é a tua colocação, que acho que foi a mesma que o Vitor indagou, eu acho que eu posso dizer que nas nossas análises estratégicas e onde nós consideramos todas as oportunidades e temos as priorizações de cada uma, nós fazemos, obviamente, projeções que não só do ativo em si, mas do impacto que o mesmo tem na CCR. E na nossa avaliação, continuamos com um balanço bastante sólido e com um firepower bastante importante para perseguir as novas oportunidades. Tá? Então, nós vamos continuar olhando uma a uma na medida que elas venham. Então, vamos olhar a Dutra, vamos olhar
as rodovias do Paraná, vamos olhar 7ª rodada de aeroportos, bem como outras oportunidades que nós achamos interessantes. Olhamos cada oportunidade no caso a caso, analisamos os riscos que vemos, precificamos e achamos que temos um know-how único para entender riscos de cada uma dessas concessões e precificar os mesmos, incorporar ele em nossas visões de valor dentro das faixas de retorno que nós usamos. Tá? E as faixas de retornos que nós usamos são efetivamente as mesmas para os 3 modais que nós atuamos, o que pode variar talvez a nossa percepção de risco de uma concessão, de um projeto em relação ao outro. Então, acho que estamos bastante bem posicionados. Você acho que nos verá presente aí em futuros leilões. Com relação aos equilíbrios de São Paulo, conforme comentei também na pergunta do Vitor, as conversas estão avançando de forma bastante interessante. Todos estamos engajados em chegar a um resultado final positivo, seja para o governo do Estado, seja para a CCR, seja para os nossos clientes como um todo. Os detalhes, os formatos ainda estão em discussão, então temos que esperar a conclusão dessa negociação para entender se haverá ou não algum impacto no balanço da CCR. E com relação à alocação de capital entre os segmentos, acho que, como mencionei, nós estamos perseguindo as oportunidades que vislumbramos nos 3 segmentos onde atuamos. Vamos olhá-las uma a uma, sem, digamos, preferência por um segmento ou outro. Estamos sim focados no retorno que cada uma dessas concessões nos propicia e o valor que ela agrega aos acionistas e aos stakeholders da CCR como um todo, né? E sim, continuamos analisando outros setores e se em algum momento acharmos que faz sentido, poderemos expandir a nossa atuação, mas por hora essa é uma análise, não há nenhuma priorização. Obrigado, Valdo. Da tua resposta eu entendi que vocês, portanto, não vislumbram, quer dizer, necessidade de aumento de capital e eu até pergunto um pouco isso em vista dessas mudanças recentes no bloco de controle, pensando numa lógica se isso eventualmente poderia, digamos assim, aumentar a tua flexibilidade para levantar recursos no mercado, por exemplo. Obrigado, Regis. Acho que é um ponto importante, até porque eu sou questionado sobre isso repetidamente. Eu queria deixar bem claro, ou seja, não há na agenda da administração da CCR qualquer intenção de fazer um follow-on nesse momento. Acho que esse é o primeiro ponto. Não vemos a necessidade, achamos que o preço da ação não é adequado, então queria ser bem claro sobre esse assunto. Sim, o que é verdade é que como somos uma empresa listada em bolsa, isso nos dá flexibilidade no momento que fizer sentido. Então é uma ferramenta que temos, uma opcionalidade, mas não está nos nossos planos no curto prazo. Muito claro, obrigado. Bom dia. A próxima pergunta vem de Murilo Freiberger, Bank of America. Bom dia, pessoal. Valdo, Flávia. 2 perguntas do nosso lado aqui. Primeiro, a Flávia comentou na apresentação sobre a performance do lado de gestão de custo da empresa, que
foi super forte no sentido de contenção de custo nos últimos trimestres. Eu queria saber se nessa estrutura de custo de vocês hoje tem alguma coisa aí que seja transitória, alguma coisa que deva ser revertida ou que está sendo usado só durante a pandemia, ou algum tipo de redução de custo que não seja permanente, ou se a gente pode assumir que esse trabalho de custo foi feito e ele é perene, deve continuar após pandemia. E a segunda pergunta, acho que a gente os meus peers aqui já tocaram todos os assuntos relativos aos possíveis oportunidades de crescimento de novos ativos. O que eu queria perguntar para vocês nesse sentido era mais com relação a timing. O que vocês acham? A gente tem, obviamente, leilões grandes para acontecer, né? Tanto o Dutra quanto o Anel de Integração do Paraná, enfim, vários outros ativos. Se o cronograma de leilões está em linha em termos de timing com o que está sendo anunciado, vocês acham que pode ter algum risco de atraso? Parece, pelo menos ao nosso ponto de vista aqui, que o processo do Anel de Integração do Paraná está um pouquinho mais lento. Enfim, o que vocês acham em termos de timing desses ativos? Se o cronograma deveria ser mantido ou se tem o risco de a gente ver algum atraso com relação aos próximos leilões? Obrigado, Murilo. Acho que tua pergunta de nossa contenção de custos é bastante pertinente. Nós já vínhamos fazendo, até antes da pandemia, um trabalho focado em como otimizar a nossa base de custos. Esse é um trabalho que os resultados advêm ao longo do tempo, então acho que a gente está começando a ver o início do resultado desse trabalho que foi feito. Então, na minha visão, imaginamos que continuaremos com um foco em eficiência operacional, redução de custos após a pandemia, porque isso faz parte do negócio e da rentabilidade que buscamos almejar aqui para o Grupo CCR como um todo. Tá? Em relação aos timings dos leilões, nós estamos com um diálogo bastante fluido. Nos parece que os cronogramas que estão sendo anunciados são cronogramas nos quais o poder concedente está absolutamente comprometido. Então, vimos trabalhando com muita diligência, focado nas datas que nos têm sido colocadas e que têm sido anunciadas para o mercado como um todo. E, por hora, não vemos nenhum sinal ou razão pela qual esse cronograma não seria cumprido. Excelente, muito obrigado. Com licença, temos mais uma pergunta de Vitor Missosaki, Bradesco BBI. Oi, obrigado. Valdo, só uma pergunta que é um follow-up da questão do Regis. Com a possibilidade do IG4, né, entrar no bloco de controle da CCR, você acha que tem uma possibilidade maior da CCR entrar no segmento de saneamento, que foi um setor que a CCR chegou a comentar no ano passado, né, mas aparentemente acabou não evoluindo muito. Com a entrada desse novo investidor no bloco, você acha que pode mudar um pouco a visão da CCR? Vitor, assim, a estratégia da empresa hoje ela é de perseguir as oportunidades que vislumbramos nos 3 segmentos onde atuamos. Te diria que a quantidade de oportunidades e o tamanho e a relevância são altamente significativos. Então, e é onde está o nosso core, onde a gente mais conhece e tem competências. Tá? Sempre exploramos outras oportunidades em outros setores, faz parte do nosso mandato analisar e entender. Conforme você sabe, a gente chegou a olhar saneamento no passado.
Agora, não tenho como comentar o que a IG4 pretende como acionista da empresa. E o que eu posso dizer é que hoje nossa estratégia é prioritariamente dar foco aos 3 segmentos que atuamos. Tá ótimo, obrigado. Senhoras e senhores, caso haja perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra para a companhia para as considerações finais. Obrigado. Acho que como já discutimos, apesar da pandemia, tivemos um resultado bastante satisfatório, com uma posição de caixa e nível de alavancagem extremamente adequado. Tivemos vitórias significativas em aeroportos, mobilidade urbana e início de reequilíbrios na via 4. E estamos muito interessados e vamos continuar a perseguir o crescimento sustentável com as oportunidades que estão por vir. Agradeço a todos pela presença. A audioconferência da CCR está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.